rápido para mostrar a avaliação do menisco na ressonância, para quem tiver interesse, principalmente o pessoal da ortopedia que pratica isso no dia a dia, é importante para uma avaliação, por exemplo, antes da artroscopia. Uma vez que tem uma ressonância, o menisco está normal ou não, tem rotura, e uma vez que tem rotura, localização, extensão, tipo e complicações. A gente já sabe qual é a função do menisco, distribui na carga e quando distribui ele sofre, pela decomposição de forças, uma resultante que tende a abri-lo, né? E ele se contém graças às suas fibras longitudinais principalmente, que elas que dão mais resistência ao menisco, e isso já foi bem demonstrado em estudos, inclusive de microscopia eletrônica, uma composição sabida hoje de fibras principalmente longitudinais do menisco, várias camadas, mas bom, o importante é entender que isso aqui dá uma função, seria o principal alicerce da função do menisco. Todas as camadas aqui mostradas, e na ressonância a gente vai avaliar o menisco em duas sequências, no T2 com ou sem FET, no DP com ou sem FET. E aqui mostrando um T2 com FET, o FET identificado pela saturação da gordura, que fica escura aqui tanto na medular óssea quanto no subcutâneo, e o sem FET, a medular óssea e o subcutâneo ficam bem brancos. Então aí já se consegue diferenciar o que é uma coisa e o que é outra. E no T2 o líquido fica bem branquinho, o DP ele tende a ficar um pouquinho menos branco, mas essa diferenciação aqui não tem muita importância. E finalmente no T1 ele fica escuro, o T1 está mostrado aqui. E tanto no T2 quanto no DP, nós vamos buscar a lesão meniscal como uma alteração desse sinal que vai para a superfície articular, a gente vai ver isso mais adiante. Aqui está o menisco normal, no plano sagital. Vejam que no corte mais periférico ele é mais retangular e sempre preto. Não interessa a sequência, o menisco normal sempre preto. E ele vai assumindo essa configuração gravata de borboleta quando vai ficando mais medial, e o duplo triângulo quando mais medial ainda. E o menisco medial tem uma conformação semelhante no sagital, um sinal semelhante. As diferenças de um menisco para o outro a gente vai ver mais adiante nas armadilhas. Vejam aqui no plano coronal o menisco com baixo sinal, a raiz posterior do menisco medial, essa curvinha aqui, e sempre vejam a superfície bem lisinha, o baixo sinal interno, e esse formato mais retangular nos cortes mais posteriores, e quando vai se aproximando da região média e anterior, ele fica com essa conformação triangular, e a bordinha bem fina, né, mostrando o que é um menisco normal, sempre preto e com os contornos bem definidos e lisos. A ressonância ela tem um papel e exerce com eficácia o papel de identificar as lesões meniscais. Aqui está a sensibilidade e a especificidade do menisco medial e do menisco lateral, né, que comparado com a artroscopia. E como se identifica a doença? Degeneração e rotura. Degeneração é alteração de sinal dentro do menisco que não vai para a superfície articular. Não importa essa diferenciação grau 1 e grau 2. E a rotura quando vai para a superfície articular. E ganha sensibilidade, ganha especificidade quando se identifica essa alteração em dois cortes contíguos ou dois planos. Outra maneira de identificar a lesão meniscal é uma alteração morfológica. Desse lado, tendência ao tratamento conservador, e desse lado aqui pode ser conservador ou cirurgia. Vejam aqui os padrões de doença meniscal. Então, alteração desse sinal, mostrada aqui no DP, intrasubstancial que não vai para a superfície articular. No T2, com FET, aqui alteração desse sinal. Então, degeneração, alteração degenerativa meniscal sem rotura. Aqui uma alteração desse sinal linear, que não vai para a superfície articular, isso comprovado na artrotomografia, injeta contraste articular e não entra no menisco, então é degeneração sem rotura. E aqui o grau 3, ou é a rotura meniscal, que vai para a superfície articular, e quando na artrotomografia se injeta contraste, você vê que ele entra para dentro do menisco, então isso aqui é a rotura meniscal. Então, uma vez que tem a rotura, qual a localização, a extensão, o tipo e as complicações? Com relação à localização, uma das observações que tem que ser feita é qual é a localização em relação à espessura do menisco, se é mais para a região capsular, a zona vermelha, ou mais para margem livre, zona branca, ou intermediária. Então isso é importante sempre descrever. Com relação ainda à localização, qual é a extensão na divisão entre corno
posterior, corpo e córneo anterior. E aqui mostrado as zonas margem livre, zona branca, ou a zona vermelha, que é a periférica. Isso pode ser dividido também em 1, 2 e 3. E o tipo de lesão. Existem aqui as lesões como vistas muitas vezes pelo artroscopista e como que cada uma dessas lesões a gente vai ver na ressonância. A tendência maior é nessas lesões longitudinais. Reparo, né, se for uma lesão aguda, dependendo da idade do paciente, mas enfim. E nessas outras lesões, a tendência é a ressecção, ou, por exemplo, as horizontais, um tratamento conservador. A lesão longitudinal, como ela é vista na ressonância? Muitas vezes com uma alteração de sinal linear. Aqui se pode imaginar o plano sagital ou até o plano coronal na altura do corpo, mas uma alteração de sinal linear que, conforme a gente passa, ou vertical, veja, linear, oblíquo ou vertical, conforme passa de um corte para o outro, no plano sagital, essa alteração de sinal ela continua sendo vista em dois cortes contíguos e mantém uma distância aqui para a cápsula articular. Então, essa é uma lesão longitudinal. Então, vejam aqui um paciente que tem um cruzado anterior roto. Nesse paciente com cruzado anterior roto, vejam no coronal linear, que vai para as duas superfícies articulares. Eu passo de um corte para o outro, continuo vendo, e ela tem essa orientação vertical. Então, uma lesão longitudinal. E quando eu passo para os cortes sagitais, eu vejo que essa alteração ela vai inclusive lá para o corno posterior. Então, ela pega corpo e corno posterior. A lesão radial oblíqua, ou que na artroscopia é denominada de flap vertical, eu vejo a alteração desse sinal linear, também nessa orientação vertical, um pouquinho oblíqua, e quando eu passo de um corte para o outro, eu vejo que a distância dela para a margem livre ela vai variando, né? Conforme eu vou indo mais para o meio do menisco. Então, imagine aqui o corte sagital, eu vejo isso no sagital, vejo essa imagem em um corte, no corte seguinte eu vejo essa imagem aqui, então, sinais de uma lesão radial oblíqua. Aqui um exemplo, mostrando, vejam, cortes sagitais, em DP, tração linear, a distância para a distância para a cápsula aumenta, aí aqui ela já está encostando na margem livre, essa alteração, ela pode ver que fica borrada essa margem livre, então é uma lesão vertical, um flap vertical ou uma lesão radial oblíqua. Vejam aqui no axial, que dá para ver bem a orientação da lesão dentro do menisco, formando esse bico de papagaio. O terceiro tipo, a lesão radial, mais comum de se ver esse tipo de lesão, ou é o sinal do menisco fantasma, que ele fica todo borrado com alto sinal, ou quando eu pego essa lesão com um corte perpendicular a ela, eu vejo um defeito, um sinal hipersinal, parece que está faltando um pedacinho do menisco. Olhem aqui, cortes sagitais, DP, T2, FET, o coronal do mesmo paciente, o axial do mesmo paciente. Vejam que no sagital eu vejo vertical, ela é meio irregular, mas predominantemente vertical, né, que quando passo o coronal nesse corte aqui, ele fica com o menisco fantasma todo borrado, e imaginem o coronal está passando aqui, ó. Vejam que no axial é uma lesão radial, né, que sai da margem livre e vai até a superfície capsular. Então esse é o padrão que se vê a lesão radial. E a lesão horizontal, que é bem tranquilo, nesse sentido mais é horizontal e seguindo longitudinalmente o menisco. Vejam aqui no corte sagital, aqui no coronal. Eu vou passando o coronal e vejo a alteração do sinal, estende a superfície inferior, próxima da margem livre, e aqui a orientação horizontal. Então esse é um padrão de ressonância bem comum, lesões de pacientes com degeneração do joelho, que muitas vezes a conduta é mais expectante. Lesões complexas, quando tem mais de uma orientação dessa linha de hipersinal, ela é irregular, tem um componente mais horizontal, outro mais oblíquo, enfim, vários componentes na mesma lesão, é complexa. Vejam aqui como é que se identifica a desinserção menisco-capsular.
Veja o normal aqui, a junção menisco-capsular bem pretinha. E nesse caso aqui, vejam que existe um hipersinal linear bem na junção do menisco com a cápsula. No DP, essa alteração, desculpa, aqui, muito provavelmente isso aqui é um T1 sem FET, tá? Então, mas vejam aqui, T1 no ideal, mas vejam que dá para ver que existe não é pretinho entre o menisco e a cápsula. E quando se injeta o contraste na articulação, a passagem do contraste aqui entre o menisco e a cápsula mostrando que existe uma desinserção menisco-capsular. E essa desinserção pode ser vista lá no corno posterior, no local que é denominado de ramp lesion. Vejam que é semelhante, eu vejo um hipersinal entre a periferia do menisco e a cápsula articular. Esse hipersinal aqui pode ser, na dúvida, se, por exemplo, o paciente não tiver uma suspeita clínica, insistência que não há essa lesão, na dúvida pode ser confirmado com uma arquitomografia que não deixa mais dúvidas. Armadilhas para se tomar cuidado. Então, o ligamento intermeniscal anterior sai aqui de um corno anterior, vai até o outro. Vejam, e esse ligamento intermeniscal anterior, então, não pode ser confundido com lesão. Não confundir essa área aqui que forma uma linha com lesão. Os ligamentos de Humphrey e Vriesberg, lá atrás passando posterior ao Vriesberg, passando posterior ao cruzado posterior. Quando forma essa imagem aqui que ele está saindo do menisco também, não confundir isso aqui com lesão. Vejam ele aqui no plano coronal, no T2, com FET, eu vejo bem o ligamentozinho de Vriesberg passando lá atrás. Então não confundir aquela imagem lá com lesão. A bainha do tendão popliteo é um lugar que se frequentemente confunde com lesão. Né? Vejam que aqui está a periferia do menisco, aqui os ligamentos, os fascículos popliteo-meniscais, aqui o superior e inferior, e vejam que é frequente essa imagem aqui mais linear de hipersinal seja confundida com lesão. Isso aqui é um pitfall. Tomar cuidado, não confundir com lesão. Veja que os fascículos eles estão íntegros. Isso aqui é uma imagem normal. Esse salpicado, essas linhazinhas que aparecem no corno, na raiz do menisco inserina, também são normais. Isso é mais frequente no lateral, achado normal. Essa bordinha ondulada na margem livre do menisco, que é mais frequente no menisco medial, também normal. A lesão o Vriesberg Rip, que era uma lesão mais frequente, a gente perdia nos contextos de cruzado anterior, e agora se tem mais atenção para não perder. Essa lesão aí na inserção do ligamento menisco femoral junto ao corno posterior do menisco lateral. Vejam que quando essa inserção ela se prolonga muito, eu vejo os dois, o ligamento e o menisco, um do lado do outro, mas eles não se unem. Isso é um sinal de que há uma lesão dessa, de destacamento do ligamento, e tem que ser descrito. Complicação, a extrusão meniscal e os fragmentos deslocados. A extrusão meniscal é a saída do menisco em relação à borda do planalto. Pode medir essa saída, ela tende a ser mais importante quando for maior que 3 milímetros. E aqui as causas da extrusão: a degeneração intensa, a rotura radial, a rotura da raiz e a rotura complexa. Todas essas alterações elas tendem a fazer com que as fibras longitudinais que suportam a tensão do menisco elas percam a função. E aí o menisco sai. E uma vez que o menisco saiu, com ou sem varo, esse menisco saiu, provoca mais carga para a cartilagem suportar, leva a lesão condral, uma redução da interlinha, que tende a aumentar o varo se ele já existe, e aí um ciclo que leva a alteração degenerativa. Vejam aqui, esse menisco ele está um pouquinho extruso, né? Possível que essa extrusão aumente quando coloque carga. E vejam a raiz posterior, que eu não vejo aquela curvinha aqui, as fibras entrando aqui do lado do cruzado posterior. Então, estão retraídas e eu vejo o hipersinal. Então, uma lesão radial da raiz posterior, com extrusão meniscal e por ter maior carga no côndilo femoral medial devido à extrusão, uma fratura subcondral e essa fratura subcondral com edema extenso. Esses casos
de rotura, de raiz, eles por vezes evoluem dessa maneira com a fratura subcombral rápida. Uma vez identificado que tem uma ruptura meniscal, sempre buscar se tem fragmento deslocado. E aí aqui é os locais mais frequentes de encontrar, lá na incisura intercondilar, ou na interlinha, no recesso menisco femoral ou no recesso menisco tibial. Aqui tem uma rotura longitudinal dos meniscos, né? O traço aqui é vertical, vejam, tem dois, ele tem duas roturas. Aqui aparece já no corpo uma lesão, e além dessa rotura aqui, tem uma outra que deslocou o fragmento lá para a incisura intercondilar, então uma alça de balde, uma rotura em alça de balde do menisco medial, além da rotura longitudinal do segmento do menisco que está tópico. Vejam aqui as linhas de rotura passando pelo menisco, né? Uma linha, uma linha, a outra linha, e ainda tem o fragmento deslocado para a interlinha articular. O fragmento deslocado por recesso menisco femoral, vejam aqui, hipossinal, lá por recesso, e um outro fragmentinho aqui deslocado por recesso menisco tibial, recesso inferior. E é sempre legal confirmar isso aqui maxial, eu vejo o fragmentinho indo para cima, aí aqui eu vejo o fragmentinho mais alongado indo para baixo. Pós-operatório de menisco é um teminha enjoado, por vezes é difícil a avaliação do pós-operatório, principalmente quando não tem exame anterior, não sabe exatamente o que foi feito na cirurgia, mas de maneira geral, o que se busca é identificar se essa alteração desse sinal, que era a ruptura meniscal, ela continua, se foi tirado um pedaço do menisco ou não, e por vezes, vejam, eu vejo essa alteração de sinal aqui no DP, vejo uma alteração mais leve aqui no T2 e eu fico na dúvida, será que isso aqui cicatrizou, será que não cicatrizou? E nessa dúvida, Arthur TC, Arthur RM, vejo o contraste passando entre o menisco e a cápsula, comprovando que isso é uma lesão. Então, pós-operatório, será que foi menissectomia parcial? Vou buscar os achados da menissectomia parcial, ou será que foi reparo? Vou ver se tem sinais de cicatrização. Menissectomia parcial, o que se vê atualmente é a ressecção volumétrica, e não dá muita importância para alterações de sinal remanescentes, porque vocês ortopedistas buscam muitas vezes deixar o máximo de menisco possível, um menisco que por vezes tem uma fissura nele lá, mas que é estável. Então não dá muito valor para esse remanescente de lesão que fica, e é normal, esperado, que se fica dando valor acaba dando complicação. Com relação aqui um outro caso ainda a menissectomia parcial, vejo a redução volumétrica daqui, pré-operatório para cá, pós-operatório, e após a menissectomia, esse caso infelizmente evoluiu rapidamente para uma sobrecarga do compartimento medial, com afilamento condral, que não tinha tão evidente, e fraturas subcondrais, edema ósseo subcondral. Então, isso depois de poucos meses, né, que nesse caso não evoluiu tão bem. O reparo meniscal, vejam, lesão do cruzado anterior, tem uma alteração de sinal com extensão à superfície articular, coroa posterior do menisco medial, então rotura. Esse caso foi para a reconstrução do cruzado e foi para a sutura meniscal. E no controle pós-operatório, vejam que continua essa alteração de sinal estendendo, tanto no DP quanto no T2 FET. Então isso aqui é esperado ficar, essa alteração, não se assustar, tem que correlacionar com a clínica, ver se o paciente tem algum sinal, algum sintoma que indique que é suspeita aqui nessa região. E se uma avaliação que é interessante, olhar as sequências DP e T2 e ver o quanto que isso fica evidente comparado com o pré-operatório. Então veja aqui o pré-operatório tem essa alteração e no pós parece que está mais evidente, né? E é no mesmo lugar. Então vejam, aqui eu não consigo dizer que cicatrizou.
né? E esse pós-operatório, digamos, está recente. Mas também não abriu, essa área não está aberta. Então, assim, o que seria o ideal aqui, se quiser avaliar mesmo se cicatrizou, é o, a arteriossonância, o artrotomo, e se não tiver nenhuma suspeita, a clínica for favorável, simplesmente acompanhar. E no acompanhamento, verificar se essa alteração de sinal ela vai reduzindo, o que é um bom sinal, se ela vai ficando mais tênue. Principalmente aqui no T2, no DP ela tende a ficar mais estável, mesmo no que está cicatrizando. Então, avaliar principalmente no T2 se ela vai se atenuando. Então, sempre dúvida na artrorressonância, principalmente artrotomo. Vejam esse caso aqui, que tem alteração no DP e no T2 não tem uma alteração tão clara, então isso é um bom sinal que isso aqui seja cicatricial. Sempre fazer essa avaliação. Então, muito obrigado, era isso. Valeu.